Shalom, queridos. Hoje é o capítulo 22 de Números. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor está nos renovando forças físicas e espirituais para continuar nessa trajetória de amor ao Senhor Jesus. Ele é a palavra e nós estamos abraçadinhos com ele diariamente. 3 capítulos por dia em nossa casa, no nosso lugar secreto, e um capítulo por semana com os nossos discipuladores. Obrigada por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui nós temos a história de Balaque, que envia mensageiros a Balaão. Balaque era o rei dos Moabitas e Balaão era o profeta do Senhor. É uma história conhecida, talvez nem tanto, mas pelo menos eu conheço um pouco. Então, esse Balaque, ele estava vendo que o povo de Deus estava em grande número, estava poderoso. Esse Balaque era rei dos Moabitas. E Moabitas veio da origem de quem? De um incesto, né? De um relacionamento de um pai com a filha. Ele foi fruto de um relacionamento da filha de Ló com seu pai. Então não vinha coisa boa. Poderia somente ter coisas em tempos ruins mesmo, né? Exceto se recebesse a libertação do Senhor. Mas até aqui ele não procurou. Ele está querendo se complicar mais, porque quer se envolver, quer maltratar, quer perseguir o povo de Deus. Mas a origem dele foi mal. Deus já tinha proibido o casamento com parentes. E as filhas de Ló ficou nesse nível de achar que deveria gerar um filho com seu pai. Então, pronto, já temos essa dificuldade aqui para o povo de Israel, esse povo moabita, com esse rei Balaque, que queria destruir o povo de Deus. Nós vemos aqui que esse Balaque se une também aos midianitas, que também foram fruto de um relacionamento errado. Abraão não deveria ter casado com uma vendedora de incenso, uma árabe, e com certeza os incensos dela não era vendido para o Senhor, era vendido para oferecer aos deuses estranhos. Segundo os historiadores, Setura era uma vendedora de incenso, porque o nome dela, Setura, ou Ketura, quer dizer incenso. E ela era de origem árabe, não era uma mulher para Abraão, que tinha que casar com mulheres da sua parentela, não se afastar dos ensinos de Deus. Então, surgiu também desse relacionamento de Abraão com Ketura, o Midian, um dos filhos deles, de Ketura e Abraão, e esse Midian deu origem também aos inimigos de Israel, os midianitas. Então, estamos aqui diante de uma história do povo de Deus, que está tendo dois povos, já como seus inimigos, desejando o seu mal, invejando só pelo fato de eles estarem crescendo poderosamente, porque o Deus de Israel os escolheu. E aí, esse Baraque manda pedir ao profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Aí o profeta hospeda aqueles mensageiros na sua casa e espera durante a noite, certamente madrugada, como eu já disse a vocês, Deus gosta de falar com o seu povo na madrugada, e aqui esse profeta certamente esperou a madrugada para Deus falar com ele, e quando os mensageiros ficaram hospedados, e Deus disse a ele que ele não deveria ir. Aí amanheceu o dia, disse aos mensageiros que não iria, porque Deus disse que não era para ir. Aí Balaque, rei dos Moabitas, continuou com a mesma intenção de ofender o povo de Deus e queria estar tendo o profeta como cúmplice para amaldiçoar, sabendo que se o profeta amaldiçoasse, estaria amaldiçoado. Porque sabemos também que a profecia é algo de muito valor desde a antiga aliança e hoje muito mais ainda, porque hoje nós temos a Bíblia na mão, tudo prontinho, só é Deus dizer, fale esse versículo aqui para fulana, e Deus mandando falar é porque aquela fulana está precisando, ou aquela fulana ou aquela ciclana, fulano ou ciclano, está precisando daquela palavra. Então, a profecia já está pronta, só basta Deus indicar qual é o versículo que você deve
entregar para alguém. E espero que cada um tenha a consciência que Deus é que vai dizer. Não é você dizer, olha, Deus está falando isso para você. Pegar um versículo da Bíblia, Deus está falando para todos. Os versículos é para todos. Agora, tem um momento que o Senhor fala diretamente para alguém, um versículo da Bíblia. E são as profetisas e os profetas dos últimos dias que têm esse privilégio de já encontrar a profecia pronta, só vai depender de Deus indicar para quem ela naquele momento. A palavra de Deus é para nós todos, total, de Gênesis e Apocalipse, mas tem os profetas e profetisas que trazem versículos da Bíblia, textos da Bíblia, capítulos da Bíblia, para um momento especial na vida de alguém. Aí ele está profetizando diretamente para aquela pessoa. Então, nós sabemos que é importantíssima a profecia, importantíssimos os profetas do Antigo Testamento e importantíssimos os profetas e profetisas dos últimos dias da igreja na terra. Quais são esses últimos dias? Desde que Jesus foi para a glória, desde que Jesus está dentro do Pai, o Espírito Santo desceu e começou os últimos dias. Então você pode imaginar que esses dias que nós estamos já são os últimos segundos dos últimos dias, né? Então profetizem, porque tem muito mais valor do que falar em línguas. Falar em línguas edifica a mim mesma. Eu falo a Deus e não os homens. Então, é para edificar a mim. Está escrito lá em 1 Coríntios 14. Mas a profecia edifica toda a igreja. Se você abrir a Bíblia e ler um capítulo, ler um texto da Bíblia, vai edificar a igreja toda. Cada um vai receber a sua porção. Estou falando isso porque aqui vocês estão vendo o valor que os moabitas estavam dando para o profeta Balaão, porque realmente era importantíssimo o profeta. E eles dependiam do profeta Balaão para profetizar contra Israel. Foi a primeira vez, Deus não aceitou. Foi a segunda vez, Deus deixou como se fosse assim, eu vou ver se ele tem coragem de ir. Aí Balaão torna a esperar aqueles mensageiros de Balaque, sabendo que Deus já tinha mandado despachar da primeira vez. Então já estava demonstrando a maldade do coração, querendo pegar aquela posição de pessoa importante, até promessa de prêmio para ele, de honras para ele, o Balaque estava dando, e Deus sondou o coração do profeta e permitiu que ele fosse. Às vezes Deus permite a gente fazer coisas que estão contrárias à vontade dele, só para poder dar uma lição para nós. Aí o resultado, eles foram, né? Aí Deus permitiu, lá se vai Balaão, lá se vai o povo de Balaque, acompanhando naquele caminho, naquela trajetória, e logo, logo o Senhor se apresenta, o anjo do Senhor se apresenta para a jumenta entendeu o mistério, não era para ir por ali, pai, virou para o outro lado. Aí Balaão espancou a jumenta porque ela mudou de direção. Aí depois a jumenta torna, dá outra voltinha diferente, prensa Balaão, o pé de Balaão no muro. Aí Balaão diz, torna a espancar a jumenta. E na terceira vez, aí Deus se apresenta para ele e diz, por que você está fazendo isso com ela? Por acaso ela fez algum mal? Não entendeu? Ela já entendeu que não é esse caminho, que você não tem o dever de amaldiçoar o meu povo, e você está fazendo isso. Eu estou falando com as minhas palavras, mas você que está aí no discipulado, que vai ler, vai ver os detalhes e vai ver que eu estou falando dentro do assunto, mas não literalmente, com cada palavra como está aqui. Eu estou apenas dando um comentário. E aí, a partir do versículo 21, vamos dar uma lidazinha aqui. Até aqui eu já fiz o comentário, até o versículo 20. 21 diz assim: o anjo do Senhor e a jumenta de Balaão é o título, é o subtítulo aqui do capítulo 22 de Números. Então Balaão levantou-se pela madrugada, preparou a sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe, mas encheu-se a ira de Deus, porque Balaão foi e o anjo do Senhor se pôs por adversário no caminho. Que essa parte também eu já comentei, né? Falando que no caminho Deus deixou ir de propósito, já tinha sondado o coração do profeta, e no caminho Deus começa a se apresentar a jumenta começa a se mostrar um comportamento diferente. Balaão não contou a história, estava tão envolvido com as conversas de Balaque, falou que dá honra para ele, né? Ele já sabe que ele já gosta de um negócio assim, né? A gente tem que ter honra
mas é a honra dos nossos discípulos, porque Deus deixou o discipulador na frente dos discípulos para nos para trabalhar em favor deles. São noites que, perdidas às vezes, preparando a palavra que Deus entrega, e os discípulos precisam honrar. Por falar nisso, a honra deve ser também dos discipuladores, recebendo essa honra, de ter o nome do discipulador citado no comentário no YouTube. Já faz tempo que eu falo isso, eu quero conservar a mesma palavra. O comentário do discípulo dizendo o nome do discipulador é uma maneira de honrar. Esse discipulador que está passando horas e horas preparando essa palavra, ouvindo o vídeo, para trazer os comentários, trazer as leituras, precisa ser honrado. O nome vai ser colocado lá. E as discipuladoras que são e discipuladores que são discípulos dos apóstolos Elias e Rai, também no YouTube, no comentário, colocam o nome do apóstolo Elias, os homens, as mulheres colocam o meu nome, discipuladores, pode colocar os dois nomes, os homens colocar discípulos dos apóstolos Elias e Rai, e as mulheres também, discípulos dos apóstolos Elias e Rai, pode ser assim os dois, porque somos nós dois juntos, no mesmo propósito de abençoar todos esses discípulos do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém. Então tem que haver a honra, né? Temos que honrar. E aí o Senhor vai junto, vai atrás de Balaão, vai com ele e vai fazendo essa trajetória de mudança de caminho. A jumenta está entendendo e Balaão não está entendendo. Ele precisava entender. E aí a jumenta, que sempre foi fiel, pergunta para ele, aí onde a jumenta fala, Deus dá esse direito da jumenta falar para abalar aquele profeta que estava muito insistente em fazer uma obra que Deus não queria. Deus escolheu o profeta para fazer o que ele manda, não o que ele não manda. Então a jumenta diz: eu nunca procedi assim, se eu estou procedendo desse jeito, porque tem alguma coisa diferente, né? E aí foi que Balaão foi entender, né? Foi entender que Deus estava interferindo. Então, ela disse, será que você me viu com esse costume? Aí Balaão responde, não, eu nunca vi você fazer isso. Então, o Senhor abriu os olhos a Balaão, então o Senhor abriu os olhos a Balaão, eu estou no versículo 31 do capítulo 22 de Números, a continuação e finalzinho da história. Então ela diz, a jumenta diz, eu nunca fiz isso. Aí, depois que ela vê essas conversas, a jumenta conversando, e Deus aí interfere e diz, abre os olhos de Balaão, dizendo que viu tudo, como ele estava procedendo, estava ali presente, porque ele precisava de ser alertado pelo que estava fazendo. E aí Deus pergunta, por que você já espancou a sua jumenta 3 vezes? Eis que eu saí para ser o seu adversário. Fui eu que saí. Foi Deus que veio para ser o adversário de Balaão, para impedir que ele fizesse um erro gravíssimo, amaldiçoar o povo de Deus. E aí Deus começa a abrir o jogo com ele. A jumenta viu já 3 vezes e desviou-se de mim. A jumenta estava esperta, estava vendo a presença do anjo, mas o Balaão estava cego. Você sabe que foi assim que aconteceu com Eva? Quando a serpente disse, você será igual a Deus, pronto, ela começou a olhar aquele fruto com os olhos da ganância, do poder, e aí disse, essa fruta é boa, e comeu, ainda deu o homem comeu imediatamente. Aqui acontecendo um caso semelhante. O Balaque prometeu honras a esse profeta. Então ele já estava cego, ele estava passando por cima de tudo, da conversa de Deus, do que Deus tinha dito para ele, mas ele não estava ligando para isso. Deus vem, se apresenta como anjo e ele continua radical, sem ver nada, e a jumenta vendo ele não. Chegar ao ponto da jumenta ter que falar. Eu já disse a você que Deus move céus e terra a favor dos escolhidos dele. Olha que procedimento do profeta. Mas Deus fez de tudo para abrir a visão dele para que ele fosse salvo dessa obra maligna, né? Então ele diz: pequei, porque não sabia que você estava neste caminho para se opor a mim. Agora, se parece mal aos seus olhos, seguir viagem, voltarei. Tá vendo? Agora ele voltou assim, ó, abriu a visão. Eu pequei. Olha, quer dizer, viu que estava cego, não estava enxergando nada, só estava pensando nas honrarias que o Balaão ia dar. Tá vendo você? Agora, uma pessoa contrária a Deus, dando honra a um profeta.
de Deus, que é o que acontece muitas vezes hoje. Um profeta, uma das profetisas ou dos profetas dos últimos dias, tem elogios lá fora, mas no meio da igreja, no meio do povo de Deus, tem desonras como está aqui. E lá fora, aqui aconteceu com esse profeta. Por isso que toda a Bíblia é importante. Aqui a nova aliança, a antiga aliança, fala de coisas que você já fica alerta agora na segunda aliança, lendo, você já sabe que também acontece. Acontece hoje também. Você sendo elogiada lá fora, olha, Deus fala poderosamente através da apóstola fulana, da bispa fulana, da pastora fulana, e os seus discípulos estão ali alimentados, você sendo instrumento na mão de Deus para alimentar, não dá o mínimo valor. Então, não é coisa nova, o Balaque dando honra para Balaão, e com certeza no meio do povo de Deus, muitos rejeitando as profecias dele. Mas não tem motivo da gente ir para trás, dar para trás, porque Deus é quem cuida de nós. Os profetas são usados por Ele. Quando eles não fizerem as coisas corretas, é Deus que pune. Então a gente não vai, de maneira nenhuma, ter problema com nenhum profeta que por acaso não estivesse seguindo tudo direitinho, porque Deus é que cuida. Olha aqui Deus cuidando de Balaão. Deixou Balaão seguir solto? Não. Veio atrás, disse, não, vou com você, eu vou aqui, você não está me vendo, mas eu estou aqui, você não está me vendo, mas a jumenta está vendo. É uma história, né, muito boa para a gente estar lembrando que isso acontece na nova aliança, em todo o tempo, onde houver o ser humano, porque o ser humano não é Deus. Deus é que não falha. Então, cuide do seu profeta. Não deixe que as pessoas lá fora venham cuidar, porque Deus deixou foi você para cuidar dessa pessoa que traz a palavra para você. Os profetas de hoje é aquele que pega a palavra, que estuda a palavra com você, que fala o que Deus está falando na palavra, lhe esclarece as coisas que estão na palavra, porque o profeta recebe uma dosezinha maior. Claro, se Deus chama, ele fala com mais cuidado, fala de uma maneira mais ímpia, mais profunda, né? Vai nos detalhes que você não consegue ir. Então, honre, não deixe que as pessoas lá de fora recebam a bênção e você não. Aqui o Balaque estava querendo abençoar o Balaão e ele com certeza não recebia essas honras no meio do povo de Deus. Ficou ceguinho, mas Deus não deixa. Deus quer os seus filhos fazendo as coisas corretas, move céus e terra para deixar os escolhidos no jeitinho que ele quer. Aí traz o profeta para o arrependimento, ele diz aqui que me perdoe, e eu não estava percebendo, e aqui ele já fica, pequei, ele já reconhece, eu pequei. O anjo do Senhor disse a Balaão, vá com esses homens, o anjo do Senhor está falando aqui, é Deus se apresentando a Balaão, né? É uma teofonia. Vá com esses homens, mas fale somente o que eu disser. Assim Balaão foi com os chefes de Balaque. Quando Balaque ouviu que Balaão havia chegado, foi ao encontro dele até a cidade de Moabe, que está nos confins do Armon, e na fronteira extrema. Balaque pergunta a Balaão: por acaso não mandei mensageiros para chamá-lo? Por que você não veio até aqui? Será que não posso de fato cobrir você de honrarias? Balaão respondeu a Balaque: eis que estou aqui diante de você, mas será que poderei agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Agora Balaão se enquadrou, né? Tomou a posição dele, abriu os olhos e viu que ele estava perdido pelas ofertas. E agora ele já desistiu, porque maior do que qualquer oferta é o nosso Deus. E nada melhor do que andarmos na comunhão com ele. Balaão já entendeu isso. Então Balaão foi com Balaque, chegaram a Criate Uzote. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas e enviou uma parte da carne a Balaão e aos chefes que estavam com ele. Na manhã seguinte, Balaque fez Balaão subir a Bamote Baal, e dali Balaão viu a parte mais próxima do povo de Israel. No capítulo 23, continuando ainda a nossa história,
capítulo 23 de Números. Então Balaão disse a Balaque: construa nesse lugar 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros para mim. Balaque fez como Balaão tinha dito, e os dois ofereceram um novilho, um carneiro, sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fique aqui junto do seu holocausto, e eu irei mais adiante. Talvez o Senhor venha ao meu encontro, e o que ele me mostrar direi a você. E Balaão subiu ao monte descampado. Deus se encontrou com Balaão e este lhe disse: prepararei 7 altares, sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: volte para Balaque, transmita a ele que eu falei a você. Quando Balaão voltou, eis que Balaque ainda estava junto do seu holocausto, ele e todos os chefes dos moabitas. Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: Balaque fez-me ver de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente venha. Dize-me ele, amaldiçoe Jacó. Venha e denuncie Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem Deus não denunciou? Pois do alto dos rochedos vejo Israel e dos montes o contemplo. Eis que é o povo que habita só e não será reputado entre nações. Quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a quarta parte de Israel, que eu morra a morte dos justos e o meu fim seja como o deles. Então Balaque disse a Balaão: o que foi que você me fez? Eu chamei para abençoar os meus inimigos, mas eis que você está só abençoou. Mas Balaão respondeu: será que eu não deveria ter o cuidado de dizer apenas o que o Senhor pôs na minha boca? Balaão abençoou Israel pela segunda vez. Então, pela segunda vez abençoou Israel. Então Balaque disse: peço que venha comigo outro lugar de onde você puder ver o povo. Você verá somente a parte mais próxima dele, mas não verá todos eles. E daquele lugar lance uma maldição sobre eles. Balaque levou consigo ao campo de Zofim, no alto do monte Pisca, e edificou 7 altares, e sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Então Balaão disse a Balaque: fique aqui junto do seu holocausto, e eu irei ao encontro do Senhor. O Senhor se encontrou com Balaão, pôs-lhe a boca a palavra e disse: volte para Balaque, transmita a ele o que eu falei a você. Balaão voltou e eis que Balaque ainda estava junto do holocausto e os chefes dos moabitas estavam com ele. Balaque então perguntou: o que foi que o Senhor falou? Então Balaão proferiu a sua palavra: levante-se, Balaque, e ouça, escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que recebi ordem para abençoar, e ele abençoou. Não o posso revogar. Não viu desgraça em Jacó, nem contemplou calamidade em Israel. O Senhor seu Deus está com eles, no meio deles, se ouve a aclamação do seu rei. Deus tirou do Egito, as forças deles são como a do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus?
Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão, não se deita até que devore a presa e bebe o sangue dos que forem mortos. Então Balaque disse a Balaão: não amaldiçoe o povo, não amaldiçoe o povo, mas também não abençoe. Porém, Balaão respondeu e disse a Balaque: eu não tinha dito a você tudo que o Senhor falar, isso eu farei? Balaão abençoou Israel terceira vez abençoou Israel. E não vai amaldiçoar mais nunca, porque é um povo escolhido, nem no passado, nem no presente, nunca será amaldiçoado, porque Deus é que cuida de Israel. Se Deus quiser punir Israel, Deus pune. Quantas vezes puniu, ainda pode punir. Provavelmente vai punir ainda. Ainda tem muitos que não aceitaram Jesus, ainda precisam aceitar, e pensaram que Jesus não era aquele que tinha vindo, que Jesus não haveria de vir. Eles creem em Jesus, mas não estavam crendo nesse Jesus que veio, esse que nós cremos, que deu a vida por nós. Então, eles não podem ser punidos, mas nunca o inimigo vai vencer Israel para sempre. Todas as vezes que venceu foi porque estava em desobediência, mas mesmo assim Deus depois punia aquele que foi usado para poder castigar Israel. Deus ama Israel e mais uma vez eu quero dizer para vocês, a igreja foi enxertada em Israel. Não tem para onde correr, nós somos igreja, gentios e judeus, 12 homens judeus, apóstolos do Senhor Jesus, inauguraram a igreja unida, gentios e judeus, porque Deus diz que todos quanto receber a Jesus, esses serão filhos de Deus. Então, todas as outras nações, onde tiver pessoas que aceitaram Jesus, estão unidas a Israel, a igreja do Senhor está completa, com israelitas e com qualquer gentio, qualquer nação onde tiver pessoas se ligou a Jesus Cristo. E aqui esse capítulo deixa bem claro: Deus jamais vai amaldiçoar Israel. Israel é o povo dele. Nós também, como igreja, unidos a Israel, jamais seremos amaldiçoados. O que Deus diz sobre nós é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, dê glórias e aleluia. Louvado seja o Senhor. Mais um discipulado, onde o Senhor nos ensinou os capítulos 22, capítulo 23 e 24 do livro de Números. 23 e 24 do número de Números. 22, 23 e 24 do livro de Números. Uma história maravilhosa do povo de Deus sendo abençoado, confirmado que jamais Deus deixará maldição sobre Israel. E sobre a igreja também, que estamos unidos a Israel. Igreja do Senhor, a partir do dia que Jesus Cristo subiu para estar na glória, derramou o seu Espírito, então, israelitas e gentios juntos, naquele grande dia que o Senhor chamar para morar naquela cidade, que é onde não precisa do sol, porque o brilho dela é o Senhor Jesus, é lá que estarão judeus convertidos com os gentios convertidos para sempre com o Senhor Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém, amém, amém.